Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é João Teles e estamos a preparar um novo episódio. Não é demais agradecer todo o vosso apoio. As visualizações têm vindo a crescer paulatinamente. Eu insisto todos os episódios, mas é importante que vocês continuem a apoiar o nosso projeto. Relativamente, nós estamos a atingir o nosso 10º episódio e nós estamos a preparar um episódio especial. Eu acho que vocês vão gostar muito, vai ser surpreendente e vai ser um bocadinho fora daquilo que é efetivamente o mindset, o foco do Buzzword Banking Industry. Posto isto, neste episódio tenho o gosto de ter como convidado uma pessoa que tenho um grande respeito e admiração. O nosso convidado é o Ricardo Figueiredo Carvalho, diretor do Novo Banco, especialista em instituições financeiras, Correspondent Bank e Corporate Banking. E o Ricardo apresenta-se desta forma: economista, bancário ou banqueiro, consoante a circunstância, casado há 20 anos, adepto do Sporting Clube de Braga, viveu em Braga, onde nasceu, Porto e Coimbra, e vive neste momento em Lisboa desde 2006. Iniciou a sua vida profissional no Banco Melo em 98 e mudou-se para o Banco Espírito Santo no verão de 2000. Começou na banca de empresas, a que regressou em 2006, depois de 6 anos no retalho. Trabalha desde 2015 na área internacional do Novo Banco, sendo atualmente o responsável pela relação com os bancos da Ásia, do Médio Oriente e Turquia e as entidades multilaterais. Fora do trabalho, o seu hobby favorito é a vela, que gostaria de transformar em mais do que um hobby dentro de poucos anos. Não dispensa a aprender e encantar-se com viagens, a leitura, a música, o teatro, a dança, a pintura e o desporto. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado, porque eu sei que és uma pessoa que tens muito pouco tempo e eu fico-te muito agradecido. Como é apanágio do Buzzword Banking Industry, nós gostamos muito de receber pessoas, mas gostamos ainda mais de saber quem são essas pessoas. Quem é o Ricardo fora da parte profissional? Muito obrigado pelo convite, João. Espero que esta sessão possa ser interessante para quem assistir e que possa servir para explicar um pouco melhor o que é que são estes sistemas e que possa ajudar a que, eventualmente, quem não estiver tanto por dentro deste meio, possa ficar um pouco mais a par. O Ricardo Carvalho, na prática, é uma pessoa tranquila, como todas as outras, eu diria que não se destaca na multidão, mas é alguém que gosta do que faz, tem esse prazer, ou essa sorte de ter realmente prazer no trabalho que faço. E os hobbies que realmente referiste há pouco são atividades que me complementam também, que me dão muito prazer. E tirando isso, estar com pessoas e o conhecer pessoas acho que é o que nós levamos de bom aqui desta vida, é de facto as pessoas com quem nos cruzamos e as amizades vamos fazendo também ao longo da vida, não é? Deixa-me só interromper-te. Eu gostei desta tua primeira introdução, que é: tu gostas do que fazes. Depois de tantos anos continuas a ir contente, sim, para o teu trabalho? Felizmente sim. Todos nós temos dias melhores e dias piores. Obviamente. Isso nem vale a pena mencionar, mas a verdade é que tive a sorte de, na generalidade, aliás, em todas as áreas em que eu passei no banco, gostei muito de lá estar. Devo dizer também que algumas delas, não todas, ao fim de algum tempo, eu senti claramente que já tinha dado o que tinha a dar e que o tempo naquela área exatamente era a altura de mudar. Claro. E fossem mudanças em frente, fossem mudanças com um passo ao lado para entrar noutra faixa para depois poder avançar, foi basicamente esse o meu percurso. Isso é um ponto que há muitos jovens que nos ouvem, que estão a iniciar a sua atividade profissional, têm sempre esta perspectiva de que o crescimento é sempre para cima, e nem de sempre, não é? A questão é que de cada vez que nós não temos a oportunidade de avançar em frente,
dar um passo ao lado, adquirir novas competências e novas experiências, permitem-nos ficar mais fortes como profissionais que depois em seguida, e como seres humanos também, que depois em seguida podemos de facto dar esses passos em frente. E foi um pouco esse o resumo, se quiseres, daquilo que tem sido a minha carreira até agora, e que já vão uns aninhos bons, efetivamente, que os anos passam, mas nem sempre foram passos em frente. Mas os passos para o lado que eu dei, a verdade é que de seguida vieram-se a demonstrar que eram passos que me punham numa outra faixa onde eu podia acelerar em seguida. E, portanto, foi bom também e aprendi bastante. E mesmo que tenha, em vez de ser para o lado, mesmo que seja para trás, às vezes o para trás significa que ganhas ali um novo embalo e provavelmente até muito sem mais dúvida, rápido. Sem dúvida. Eu pelo menos tenho essa perspectiva. Eu gosto sempre de passar esta mensagem e no teu caso, com a experiência que tens, onde tu já andaste, é importante também passarmos esta mensagem a pequenos ovos, a quem está a iniciar, que o ser bem-sucedido não significa que tenhamos que estar lá no topo dos topos. O ser bem-sucedido, não sei se concordas, é nós sentimos bem aquilo que tu disseste. Eu vou trabalhar todos os dias contente. João, porventura, qualquer um de nós poderia estar numa situação em que estaríamos a ter uma posição que poderia ser mais reconhecida pelos nossos pares ou por outras pessoas, mas que para nós não iriam ser posições se calhar tão boas, porque poderiam ser posições que já exigissem uma disponibilidade ou algo distinto daquilo que nós eventualmente temos para dar ou estamos disponíveis para dar, que uma posição que hoje em dia é boa, amanhã poderia ser uma posição até aparentemente melhor, mas que seria pior para a pessoa e que se calhar não tinha gosto em fazê-la, não é? Portanto, desse ponto de vista, às vezes não é tão direta essa transposição, não é? É verdade. E é fácil de entender também. Claro, não, eu tenho gosto e tenho a sorte de poder afirmar que gosto daquilo que faço. E sei que nem toda a gente tem essa sorte. Às vezes a sorte também se procura um pouco. Isso, exatamente. Eu já tive tarefas e funções que gostei de fazer numa determinada altura e que a partir de determinada altura deixei de gostar e, portanto, mudei assim que tive a oportunidade. Às vezes é isto, por simplesmente sermos honestos connosco próprios, se não estamos bem, tratar de tentar mudar a situação, não é? Parece bastante intuitivo, não é? Bastante simples. Portanto... Eu subscrevo. Mas voltando aqui um bocadinho, esta questão da vela, tu dizes que queres ver-se daqui no futuro, a médio, longo prazo, teres a vela, em vez de ser como part-time, mas sim como uma atividade... Sim, dedicar mais horas a essa atividade. Eu faço vela, não vela de competição, não regatas, nada disso, pelo menos não é isso que me dá o maior prazer. É pura e simplesmente como cruzeiro, como passeio, vamos dizer assim. O mar acalma, tu gostas do mar? Sim. É o silêncio, obviamente que faço isto em alturas do ano em que as condições meteorológicas são agradáveis. Fazer vela com condições meteorológicas desafiantes, para algumas pessoas que já vai ser um prazer. Não digo que para mim não possa ser um prazer também, mas o meu objetivo é fazer isto de uma forma serena e prazerosa, como dizem os brasileiros. Sim. Portanto, seja, a minha ideia seria quase aquela lógica de que nós vemos às vezes estas pessoas que fazem autocaravanismo, não sei se é esse o termo que se utiliza. Acho que sim. Só que na versão barco, é um pouco isso. Mas pronto, mas isso são projetos para o futuro, e vamos ver o que é que o futuro nos traz. Tenho-me dedicado a isso no sentido de ganhar mais conhecimento, mais autonomia, as certificações necessárias para poder fazê-lo. É algo que me dá prazer, lá está. E é uma atividade que para mim, na forma como eu a vejo, não se faz sozinha, faz-se com amigos também. E, portanto, é um momento, se quiseres, de lazer, mas que é estendido no tempo, não é? Eu gostaria, se tu pudesses partilhar connosco, porque também acho que é uma boa mensagem que este podcast quer passar, se tu nos podias partilhar connosco como é que foi todo o teu desenvolvimento escolar, académico, para depois então vamos passar depois para a parte profissional. Eu não sou o melhor dos exemplos, porque eu fui um aluno, apesar de ter sido bom aluno sempre que eu quis ser, a verdade é essa, houve alturas em que eu claramente me dispersei. E houve momentos da minha fase de sociabilização ali pelos 16, 17, 18 anos,
em que o foco estava noutras coisas e não no estudo, e é um momento crítico. Mas pronto, eu consegui depois recuperar tudo isso e, portanto, basicamente fiz a licenciatura no Porto em Economia, numa universidade privada. Depois comecei a trabalhar. Uns anos mais tarde, depois fiz um Executive Master em Management and Banking, essa designação em inglês oficial da formação, sim, aqui em Lisboa, na Universidade Católica, e depois, como complemento e no seguimento desse Executive Master, fiz também o MBA, já na parceria da Universidade Católica do Porto, com o ESAD em Barcelona, e portanto, completei o MBA nessa altura. E, portanto, a minha formação em termos académicos, formalmente foi essa, depois há outros cursos menores, se quiser, mas eu diria que esses seriam os highlights ou os pontos principais a destacar. Mas foram experiências todas elas muito, muito boas, muito interessantes, que de facto deixam ensinamentos e deixam experiências e deixam amigos para a vida, e voltamos sempre à questão dos amigos e das pessoas, não é? Eu tenho uma dúvida, queria fazer-te uma pergunta que é... eu tenho uma opinião, mas não vou partilhar essa opinião, quero ouvir a tua opinião. Mas, no teu caso, acho que ali por volta dos 16, 17, dispersaste um bocadinho, mas depois voltaste ao foco, depois começaste a trabalhar, quando tiraste a licenciatura, tu começaste a trabalhar, mas a questão do MBA, a questão do Master que tiraste, tu achas que faz sentido ser uma coisa seguida ou, em paralelo, já com experiência profissional? Eu diria que o aproveitamento que tu fazes de uma formação dessas, quando já tens uma noção do que é a vida profissional, é diferente. O problema dos MBAs é que normalmente são formações muito exigentes, muito mesmo, e que te obrigam a parar para te dedicares a tempo inteiro a essas formações. Isso é verdade. E é uma aposta. E pode correr bem, pode correr mal, pode correr melhor, pode correr pior. Eu, no meu caso, tive um grande azar, se quisermos, que foi, fiz o MBA numa fase em que eu concluí na prática em 2010, salvo erro, em que o mercado estava como estávamos no meio de uma crise terrível. E, portanto... Exatamente. Portanto, sabes exatamente como é que estava o mercado nessa ocasião. Sei. Por regra, quando alguém completa um MBA, tem um valor de mercado e tem uma procura de mercado, que neste caso, por exemplo, não aconteceu porque o mercado estava completamente fechado. Estava estagnado e, portanto, não era... Era despedimentos, não havia... Exatamente, havia ao contrário. Exatamente. Portanto, para mim, a principal vantagem foi, de facto, os conhecimentos que eu tirei, as experiências, os professores excelentes com que interagi, e sei um profissional melhor, mais completo, com uma noção do que é... Não, completamente distinta. Ou seja, eu costumava dizer que até aí apenas sabia o que era ser bancário, e a partir desse momento consegues ficar com a noção do que é ser banqueiro, porque consegues perceber exatamente quais é que são ali... Qual é a diferença, já agora? Há situações em que no nosso dia-a-dia nós não somos mais do que bancários, é verdade, estamos ali a cumprir tarefas e a cumprir o nosso papel, e são funções comerciais, administrativas, o que for, que na realidade dizemos que somos bancários, mas quando nós estamos numa posição de representação da instituição, e isso é algo que eu faço de forma regular, faz parte do meu trabalho, passamos a ser um pouco mais, porque nós temos que, de facto, ser capazes de apresentar aquilo que é a nossa instituição e defender a nossa instituição como cara dessa instituição, e exatamente como primeiro ponto de contacto. E nessa posição, se quisermos, somos um pouco mais banqueiros. Naquilo que eu estava a referir do MBA, de que ganhamos um pouco a noção do que é ser banqueiro, já não é mesmo nesta mesma perspectiva institucional, é numa perspectiva mesmo dos próprios indicadores, dos próprios aspectos que têm que ser tidos em conta na gestão de uma casa destas, de um banco. Eu, quando estou no meu dia-a-dia, concentro-me na minha microatividade, mas quando estás numa posição de banqueiro, estás numa lógica macro. E tens que olhar para uma casa com aquilo que se designa uma visão de helicóptero, uma visão de cima para baixo, onde vais abarcar aspectos completamente distintos e que eu, por regra, no meu dia-a-dia não tenho que ter essa preocupação. Já não tanto eu hoje em dia neste meu trabalho na área das instituições financeiras, mas se estivesse, por exemplo, numa área de banca de empresas, como estive durante muitos anos, aquilo que em inglês também se designa de corporate banking, exatamente.
A verdade é que aí não tens que ter exatamente a mesma perspectiva. Eu tenho que ter um pouco mais hoje em dia, precisamente pelo facto de estar em contacto direto e em representação do meu banco perante os bancos com quem, que são nossos parceiros e com quem nos relacionamos. Não é? Obrigado pela explicação, pelas duas explicações. Assim, olha, são duas buzzwords. Eu gostaria, já agora, que também partilhasses connosco um pouco também todo o teu desenvolvimento profissional. Desde o início, acho que isso tens alguma experiência que podes partilhar, engraçada, menos boa. Se pudesses partilhar um pouco connosco. É assim, eu comecei na área da banca de empresas no Banco Melo e comecei como assistente de empresas, portanto, basicamente era uma função que consistia em apoiar os gerentes de empresas, que eram as pessoas que tinham a relação com as com empresas e com os empresários e que originavam o negócio que o banco iria fazer, todo o tipo de linhas de crédito que estivéssemos a falar e serviços transacionais, e eu prestava assistência e, nessa função de aprendiz, estava precisamente a aprender o que era o negócio. E foi um período muito interessante. Que trabalhei era um banco bastante reputado na altura, não é? Não, sim, aquilo tinha, basicamente o Banco Melo surgiu, e espero não cometer aqui nenhuma falta de rigor naquilo que eu vou dizer, mas era a antiga União de Bancos Portugueses, que fazia parte do Banco Português do Atlântico, e que quando o Banco Comercial Português comprou exatamente, quando comprou o Banco Português do Atlântico, fez parte desse negócio o Banco Melo como parceiro e ficou com essa parte que foi a antiga União de Bancos Portugueses e que se transformou depois numa nova marca que era a marca Banco Melo e que, lá está, era trabalhar também para uma família tradicional portuguesa que era o Grupo José de Melo e gostei imenso de trabalhar com eles também nessa ocasião. Guardo muito boas memórias, fomos também sempre muito bem tratados enquanto colaboradores do Grupo José de Melo. E tive pena de ver na altura o Banco Melo a ser adquirido pelo BCP uns anos mais tarde, em 2000, e pronto, e coincidiu que passado 3 meses de termos sido comprados pelo BCP, eu fiz a transição depois na altura para o Banco Espírito Santo, para uma experiência nova também, para me ajudar a crescer, que é a banca de retalho, e eu costumo dizer que é na banca de retalho que se aprende exatamente o que é banca, porque de facto é uma altura em que estás numa situação de face a face com o cliente permanente, porque estás numa agência, num espaço aberto, exatamente. Em que o cliente entra e está imediatamente ao teu lado. E isto dá-te muito jogo de cintura e aprende-se muito. Houve situações boas, há boas histórias, há más histórias, porque nem todas as pessoas às vezes têm os níveis de educação e sabem se comportar, e portanto nem todas as situações foram situações simpáticas, mas por regra, eu acho que situações antipáticas para referir deveria ter uma, duas, não mais do que isto. Por regra, o povo português é sereno, como se costuma dizer. Mas adquire-se ali muita estaleca, não é? Muita estaleca, porque tu tens ali que lidar diariamente com diferentes tipos de pessoas. E a pressão que está normalmente associada às vendas na banca de retalho, que é bastante real, mas que não é complicado. Eu acho que ninguém tem que ter medo disto. Eu gostei imenso da altura em que fui comercial na área de retalho, porque eu gostava daquela sensação de ter um cliente sentado à minha frente. O desafio. Perceber o perfil do cliente e perceber, ok, este cliente tem este perfil, este cliente já tem este equipamento, este conjunto de produtos que já contratou connosco, o que é que faz sentido eu fazer-lhe aqui uma proposta de valor para que ele possa contratar algo mais connosco e eu fazer negócio, porque é esse o nosso papel também ali, é servir o cliente. Isso é uma ajuda. O que se pretende sempre é uma relação de longo prazo com os clientes. Queremos que os clientes estejam para toda a vida connosco e quem diz este banco onde eu hoje trabalho, acho que é essa a regra que deve funcionar para todos. Pretende-se que as relações sejam para toda a vida ou sejam relações longas. Para isso tem que haver respeito por quem temos à nossa frente e não se pode estar, como habitualmente, como às vezes se dizia, a vender um serviço de acesso telefónico à banca a um senhor que é surdo. Não faz sentido, tem que ser efetivamente oferecidos os produtos que façam sentido para aquela pessoa e que eles vão ver valor e que vão de facto perceber que, ok, faz sentido eu ter isto. Se não faz sentido, não vale a pena estarmos a sugerir porque vamos colocar a relação em causa. O que eu sempre digo foi que, enquanto que eu trabalhei no retalho, todos aqueles produtos que eu tinha do leque de oferta para apresentar aos clientes, eu comprei-os para mim. Ou comprava-os para mim. Não quer dizer que tenham sido todos que eu tivesse comprado, eu percebo. Mas comprava-os e estava absolutamente descansado relativamente àquilo que eu estava a oferecer. E isso
é importante para os próprios colaboradores, porque um colaborador que não acredita no que está a fazer vai ter muita dificuldade em fazê-lo. E eu gostei imenso do período que passei no retalho. A determinada altura senti que tinha acabado a minha fase no retalho e tive a oportunidade de voltar à banca de empresas, que foi onde eu comecei no Banco Mel. Sim, sim, sim. E foi onde eu fiz a transição e vim para Lisboa precisamente para trabalhar na banca de empresas nessa altura. Portanto, eu morava em Braga e trabalhava nessa zona também do país enquanto estive na banca de retalho, e depois quando voltei para a banca de empresas foi quando eu vim para Lisboa. Okay. Foi nessa altura então que também passei uns anos muito interessantes aqui a esse nível em Lisboa. O Banco Espírito Santo em Lisboa era um banco distinto do que era o Banco Espírito Santo em Braga. És a segunda pessoa a dizer isso. É verdade. Notava-se a diferença. Sim. De facto, havia ali, de facto, uma grande força por trás da marca e dos relacionamentos que existiam que, verdade seja dita, facilitava os negócios comerciais e eu era um comercial. Não és a primeira pessoa no Buzzword a dizer exatamente o que tu estás a dizer. Sim, mas era a verdade. Senti-o na pele, porque tenho essa experiência de vir do norte do país cá para baixo, para Lisboa, e de sentir isso no dia-a-dia. E foram tempos muito interessantes, foram tempos que eu gostei muito de ter feito essa transição, e a determinada altura houve um projeto novo que me foi apresentado, que era trabalhar também na área de empresas, mas na área do imobiliário, porque estávamos numa altura, estamos a falar de início de 2012, como te recordarás, não havia funding no mercado, não havia liquidez para emprestar às empresas, e isso causou um problema às empresas e aos particulares. Não havia, por exemplo, crédito à habitação disponível como nós hoje em dia temos. Verdade. E como não havia crédito à habitação, as pessoas, para além da crise financeira em que estávamos, as pessoas não tinham capacidade para comprar imobiliário. Foi na altura até que se deu aquele fenómeno da entrega de chaves, não é? Imensas ações em pagamento, imensos. E eu estava a trabalhar precisamente nessa área, a acompanhar alguns dos nossos principais clientes da área de promoção imobiliária, que viram-se com um problema nas mãos e nós, em consequência, nós financiamos o desenvolvimento de projetos de promoção imobiliária que estavam parcialmente desenvolvidos ou totalmente desenvolvidos e que a dívida estava contraída e eles não conseguiam vender o produto. Pois. Ou não fazia sentido continuar o desenvolvimento porque sabiam que a seguir não ia haver quem comprasse o produto porque não havia, lá está, o tal crédito à habitação. Exatamente. E isso era um problema e tivemos que encontrar soluções. E, portanto, estive 2 anos e tal a trabalhar nessa área também, e quando considerei que todos aqueles grandes grupos e todos os processos que eu tinha a meu cargo estavam basicamente encaminhados e na direção certa e já não havia muito mais a fazer, achei que já não era a altura de estar ali apenas a passar tempo. Achei que era a altura de dar o tal passo ao lado para ir aprender a fazer algo diferente e tentar, porque também estávamos a falar de 2014, exatamente, tinha acontecido a resolução do novo banco em agosto de 2014 e já éramos novo banco e eu já não tinha muito mais a fazer naquela área, não havia oportunidades internas de progressão da carreira, porque estávamos numa fase em que éramos 7.000 e tal colaboradores e que tínhamos que tratar era de reduzir, e foi o que fizemos. E, portanto, já que não consigo avançar, vou pelo menos tratar de aprender algo diferente, ganhar novas competências que me permitam mais à frente então poder avançar. E foi isso que aconteceu. Em 2015 passei para esta área das instituições financeiras, da área internacional do banco, e estou cá desde essa altura. Porque esta é uma área que eu até posso depois desenvolver mais à frente, é uma área onde tradicionalmente quem trabalha nesta área trabalha durante muitos anos, ou quase uma carreira inteira, porque estamos a falar de uma área onde criar relações de confiança é especialmente importante. É importante em todas as áreas, sem dúvida. Esta é ainda mais, até pela distância que nos separa física das nossas contrapartes, das instituições financeiras de todo o planeta. Exatamente, não estou a dizer nenhuma asneira, e portanto é importante as relações longas, e estou cá desde 2015, estamos a falar já quase 9 anos, faz 9 anos no próximo ano, é muito tempo já, deve ser, acho que assim, é o sítio onde eu estive mais tempo seguido desde que comecei a trabalhar, mas tenho colegas meus que trabalham nesta área há 30 anos, desde sempre. Eu entendo perfeitamente, porque assim, criar uma relação institucional leva tempo.
leva muito tempo. A criar confiança leva tempo. O foco hoje não é tanto no banco onde eu trabalho hoje em dia, mas até explicar um pouco o que é este trabalho que eu faço, mas a verdade é que, é justo também dizer isto, nesta casa onde eu trabalho, no Novo Banco, e que é algo que já vem de trás, um dos nossos pontos fortes, e que é reconhecido até pelos nossos atuais administradores, que alguns deles são estrangeiros, e que eles já tiveram a oportunidade de constatar isso, é que o mais forte, ou um dos pontos muito fortes que nós temos, é a relação que temos com os clientes. E é isso que faz a diferença de, mesmo tendo passado pelas dificuldades que passamos. Exatamente, isso é uma pergunta... Nós conseguimos sempre manter a confiança e a relação com os nossos clientes. E isso é algo que tradicionalmente tem sido sempre muito bem feito nesta casa, que eu me orgulho porque também o tenho vindo a fazer desde sempre, e voltamos àquilo que eu dizia há bocado, fundamental é as relações de longo prazo. E para as relações de longo prazo existirem e perdurarem, têm que ser baseadas na confiança. Confiança e nas pessoas também. Certo. É isso que faz a diferença. Era isso que eu ia... Ou seja, eu não queria entrar... Acho que tu estás aqui como pessoa que por acaso trabalha no Novo Banco, certo. Mas eu tenho uma curiosidade que gostaria... Ou seja, como é que um banco que passa por um processo deste consegue manter-se, principalmente na parte corporate, sempre número 1? Isto é uma coisa... É um fenómeno, isto até devia ser estudado. Tu perguntas por que razão é que o Novo Banco consegue ter sempre um papel sempre relevante no mercado ao nível da banca de empresas. Mantém esse papel importante precisamente pela relação que existe e não só pelas competências, porque as competências não desapareceram com a resolução. Desapareceu uma data de problemas, mas o know-how não desapareceu. Pelo menos não desapareceu todo. Não quer dizer que não tenha havido situações que provavelmente, de pormenor, algumas coisas que hoje em dia se fazem de forma diferente, mas o know-how existe e a experiência existe e as pessoas estão cá e muitas, para não dizer a maior parte, vêm do antigamente, vamos dizer assim. O antigamente sou um bocado estranho, mas a verdade, mas posso usar essa expressão. E, portanto... esse know-how, essa relação, essa parceria nunca desapareceu. O que desapareceu foi, momentaneamente, a confiança que alguns dos nossos clientes tinham em nós. Que as pessoas que cá continuam a ser merecedoras dessa confiança e que a instituição em si continua a dar resposta àquilo que são as suas necessidades enquanto fornecedor de serviços bancários e de parceiro. Eu agradeço a tua explicação, não sei se nós não entramos, mas exatamente, esse é talvez, nós temos aqui o nosso buzzword, temos só dois simples objetivos, e um deles é exatamente demonstrar que a banca neste caso em Portugal, é um setor muito importante e tem pessoas competentes, porque normalmente quando se fala de banca, infelizmente é só questão negativa. E nós tentamos puxar também este lado positivo. E esta tua explicação que eu agradeço exatamente, vem bater precisamente num daqueles... num dos grandes objetivos da Buzzword, que é tentar também demonstrar esse lado positivo, apesar de tudo. Nós muitas vezes, a nossa imprensa foca-se, aliás é uma coisa que nós já nos apercebemos todos, que é, nós se vamos ver as notícias na televisão, por regra o que é notícia são só notícias negativas. São muito poucas as notícias que são notícias positivas. Normalmente o foco está no que é negativo. Infelizmente é verdade. Nem tudo na vida é negativo, há muitas coisas positivas. Na banca não poderia ser diferente. Se nós falarmos com qualquer cliente bancário e qualquer pessoa que esteja a assistir a este episódio, será certamente um cliente bancário, há de ter certamente coisas boas a dizer daquilo que é a sua relação com o seu banco e coisas más, porque é natural que tenha havido os dois momentos, o momento de insatisfação e o momento de satisfação. Se continuar a trabalhar com aquela instituição, certamente é porque no equilíbrio, no balanço, continua a fazer sentido continuar a trabalhar. Portanto, é porque haverá pontos positivos. No caso da banca de empresas, que era aquilo que estávamos aqui a falar, eu diria que se não existe algo de positivo que um empresário tenha a falar do seu banco, então, de facto, faz sentido é que troque de banco. Exatamente. Tem que haver realmente uma relação de parceria e de confiança e sentir que está a ser devidamente servido. Porque se estivermos a falar, por exemplo, exclusivamente de operações de crédito, há de haver algumas que são aprovadas, outras são recusadas. Obviamente, mas isso... Isto é a lei da vida. Olha, Ricardo, desculpa interromper-te. Não, claro. Mas antes de entrarmos, que é o nosso terceiro bloco, deixa-me só perceber um pouco mais como é que é o teu dia-a-dia. Uma pessoa que
com a tua função, como é que é o teu dia-a-dia? Se puderes partilhar um pouco connosco, sem entrar em detalhes, mas gostaríamos de saber como é que tu preenches as tuas horas em termos de trabalho. Sim, o meu trabalho tem diversas componentes e acaba por haver sempre uma gestão de todas elas. Uma das vertentes principais será a vertente da relação e, portanto, a relação institucional com as nossas contrapartes, com as instituições financeiras pelas quais eu sou responsável. Como dizias no início, são aquelas da região da Ásia, do Médio Oriente, Turquia também, e depois as designadas entidades multilaterais, que eu depois posso explicar melhor o que é. Exatamente, isso é uma buzzword que vamos falar. Certeza. Sim. Portanto, uma das componentes, uma das vertentes do meu dia-a-dia é a gestão dessa relação, porque vai haver sempre operações ou abordagens que existem, quer outbound, se quiseres, portanto, minhas para comunicar com eles, ou inbound, portanto, eles a falarem connosco, e, portanto, é essa gestão, e-mails, telefones, o que for, ou em viagens, em visitas que possa acontecer. Viajas muito? Nós todos os anos, a equipa, nós somos 5 pessoas na equipa de instituições financeiras do banco, cada um responsável por uma determinada região, e todos os anos fazemos 1, 2 viagens, pelo menos, à região que acompanhamos. Porque lá está, voltamos a falar da questão da relação e da questão das pessoas. Para que possa haver uma relação, apesar de hoje em dia os Skypes, os Teams, criar relação é preciso. Não é? Ou seja, todos estes softwares que hoje em dia existem, os Zooms para fazer reuniões, parece que estamos frente a frente às pessoas, apesar de tudo não estamos efetivamente frente a frente. E o fator pessoal é o que faz a diferença. É a nossa interação com os outros que vai permitir que comece a ser construída uma relação ou reforçada essa relação. Exatamente. E isso, o Zoom e os Teams não substituem o cara a cara. E, portanto, o cara a cara é importante. Antigamente não havia este software, ou não era utilizado de uma forma tão generalizada como é hoje em dia, e muitas vezes eu estava, por exemplo, a falar com uma contraparte minha na China, e eu costumo dizer a brincar que nem sequer sabia se era homem ou mulher, porque é verdade, pelos nomes nós não estamos familiarizados com o nome do Vietnã, da China, do Paquistão. O Paquistão se calhar é um bocadinho mais fácil, tem nomes se calhar que nós estamos mais familiarizados, mas há muitos nomes que eu nem sequer sabia se era um homem ou uma mulher com quem eu estava a falar. E, portanto, quando temos a oportunidade de viajar e de ir conhecer pessoalmente essas pessoas, pomos, como nós costumamos dizer, é put a face to a name. Que é dar uma cara a um nome e efetivamente ajuda imenso ao crescimento da relação. Posso dizer de experiência feita que de todas as vezes que eu reuni com os representantes dos outros bancos que acompanho pessoalmente, a relação cresceu sempre, porque há um ganho de confiança automático. Nota-se nas mensagens seguintes que são trocadas, nas operações que fazemos, nota-se claramente que a relação teve ali um salto. Sim, ali um porque cliquezinho. Já nos conhecemos. Olha os olhos, faz ver a pessoa, faz completamente. Porque nós somos animais e como animais que somos, nós temos uma reação que muitas vezes não controlamos naquilo que estamos a receber da outra pessoa. E isso fica. Espera-se que sempre que seja uma primeira boa impressão, que fique, mas é importante haver essas viagens precisamente para nos conhecermos e construir a relação e reforçar a relação. Isso é muito importante. E como eu digo sempre, um comercial, de cada vez que visita um cliente, traz sempre algum tipo de negócio. Há sempre negócio. Eu não sei se nós já tivemos esta conversa, mas eu digo muito esta frase muitas vezes porque é de experiência feita. De cada vez que nós reunimos com um cliente e as instituições financeiras que eu acompanho são minhas clientes, tal como eu sou cliente delas. Sim. Nós temos aqui uma relação dual em que somos simultaneamente comprador e vendedor de serviços financeiros. De cada vez que nós estamos juntos, vai haver operações para eles, para as minhas contrapartes e para nós. E, portanto, sai sempre negócio e eu trago sempre ou nomes ou situações concretas para explorar a seguir e para haver operações a serem feitas. Da última vez, por exemplo, agora em fevereiro, em que estive no Kuwait, estive numa data de países ali do Médio Oriente, porque aproveitei já que estou naquela região e faço logo visitas a parceiros de uma série de países. No Kuwait, por exemplo, um banco em concreto que logo naquele momento em que estamos a falar tem uma operação que lhe tinha aparecido naquele momento, que tinham que resolver entre aspas, um problema deles regulatório e que nós podíamos ajudar com aquela operação. E que era uma operação que, num espaço de anos, nos dava ali produto bancário de
vários milhões de euros. Pelo simples facto de nos deslocarmos lá. Pagava a viagem inteira, o investimento que fazíamos. Espetáculo. Eu digo sempre isto, é fundamental nós estarmos próximo dos nossos clientes, se possível presencialmente, porque sempre que o fazemos vai haver sempre alguma coisa que o cliente tem uma necessidade que ainda não calhou de ter falado com o banco, até estava à espera que nós lá fôssemos, e quando nós estamos presentes, quando estamos juntos, ele vai nos apresentar porque está ali frente a frente connosco. É fundamental, a proximidade. Olha, muito obrigada. Vamos então entrar aqui naquilo que é as buzzwords, ou tentar perceber um pouquinho melhor, se tu, gentil, tu se nos puderes ajudar. Eu vou começar já. Há aqui um termo que é muito usado em inglês, que é o correspondent bank. Banco correspondente. O que é? Dá-me uma definição simples, o que é um banco correspondente? É assim, o serviço de banca correspondente, que em inglês se diz de forma linear o correspondent banking, é nada mais, nada menos que um acordo entre duas instituições financeiras, ou várias, onde na prática uma instituição financeira vai prestar serviços a pedido e por conta de outra instituição financeira, pelo simples facto, nomeadamente, de a instituição financeira que está a pedir o acesso ao tal serviço financeiro não ter presença numa determinada geografia onde esse banco está presente. O banco, vamos dar aqui um exemplo do Novo Banco. O Novo Banco, por exemplo, hoje em dia tem uma presença quase exclusivamente em Portugal. Mas tem clientes, e que é essa a razão pela qual existe uma área internacional do banco, existe uma área de instituições financeiras onde eu trabalho e que necessitamos dos designados serviços de banco correspondente, é para servir os nossos clientes, é para apoiar o negócio internacional que eles desenvolvem. Um cliente precisa, vamos dar aqui um exemplo, porque vai participar num concurso público, por exemplo, no Iraque, vamos usar uma geografia difícil, precisa, por exemplo, de participar num concurso público para vender um determinado produto que o mercado está a comprar. E até calha ser o Estado que está a lançar um concurso público. Para esse concurso público, é uma regra em todo o lado, é necessário apresentar uma garantia para poder participar no concurso. Qual é aqui a nossa intervenção? A empresa portuguesa que pretende participar e fazer esse negócio com o Iraque é nossa cliente, mas não é uma empresa que tenha presença no Iraque. Vai fazer um negócio, correndo bem, vai fazer negócio durante muitos anos, mas não vai ter uma presença ou uma representação local, são negócios que faz à distância. E, portanto, precisam de prestar uma garantia a favor do Estado iraquiano, neste exemplo, para poder participar no concurso e começar o fornecimento, mas eles não podem ir a um banco iraquiano e dizer precisamos de uma garantia. Primeiro, porque não têm lá uma presença física, não estão lá. Segundo, a banca local não os conhece. Claro. E, portanto, o que é que eles fazem? Vão ter com o seu banco. O seu banco, neste caso, seríamos nós, e eles vêm ter connosco e dizem, preciso que me emitam uma garantia no Iraque para esta finalidade. Com certeza. Se nos merece confiança para a concessão de crédito, nós tratamos de fazer emissão. Só que nós também não temos uma presença no Iraque e, portanto, não pode o novo banco emitir uma garantia no Iraque e entregá-la ao Estado. Podia emitir uma garantia cá em Portugal e essa garantia eventualmente ser aceita até pelo próprio Estado iraquiano. Há situações em que isso acontece assim e aí estamos a falar de um serviço em que o nosso banco correspondente, o novo banco neste caso é o banco respondente, já agora para falarmos buzzwords, há o banco correspondente e o banco respondente. Correspondente é aquele que presta o serviço a pedido do banco respondente. Neste caso, o nosso banco correspondente no mercado local vai emitir a garantia bancária. Tanto pode fazer a emissão com ou sem risco. Okay. Eles podem, pura e simplesmente, avisar a garantia bancária ao beneficiário no Iraque e não assumem qualquer risco pela transação. Mas, tradicionalmente, é exigido que seja um banco local a emitir a garantia bancária. Para que isso aconteça, então, eles têm que não apenas avisar, mas emitir mesmo a garantia. E aí têm que tomar o nosso risco. Como é que aqui funciona? O novo banco emite uma contra-garantia a favor do banco local, que faz a sua própria análise de risco de crédito para aceitar o risco do novo banco. Isso hoje em dia já não é propriamente um problema, mas imaginas o que é que terá sido logo imediatamente a seguir, a agosto de 2014, exatamente, em que nós éramos um banco com um novo nome, éramos um banco com um novo rating e que não era um rating não é famoso, fácil de trabalhar com esse rating, não é? E, portanto, foi um período complicado. Mas
verdade seja dita, que sempre tivemos parceiros, mesmo nas fases mais difíceis, que nunca deixaram de acreditar em nós. E que, importante dizer isto, nós nunca deixamos de dar a cara. Foi sempre muito importante nós mantermos as tais viagens, as tais visitas e reuniões com os bancos internacionais, os nossos principais parceiros, para lhes explicarmos até o que é que se tinha passado e o que é que estava a passar naquele momento, qual era a situação, na prática, de onde vínhamos, onde estávamos e para onde é que iríamos. Não é? Porque isto, se não se explica e se não se dá a cara, pode ser, de facto, pode haver aí alguma perda de confiança. É verdade. Nós sempre fizemos isso, sempre estivemos muito próximo dos nossos clientes, neste caso das nossas instituições financeiras, parceiras, e para explicar a situação. E nunca perdemos, de muitos desses parceiros, houve outros que perdemos, mas muitos não perdemos, a confiança. E, portanto, sempre tivemos soluções para oferecer aos nossos clientes. E, portanto, neste caso, estava então a dar o exemplo, só para não perder aqui a linha de raciocínio, nós emitíamos a nossa contragarantia a favor do banco iraquiano, que, por sua vez, emitia a garantia a favor do beneficiário. Okay? Isto é uma operação de crédito. É uma posição em que nós estamos como vendedores do nosso risco. Okay. Agora imagina a situação inversa, que é o banco iraquiano ter uma empresa local que tem um negócio qualquer para fazer cá em Portugal. Exatamente. E que precisa também de uma garantia bancária a ser emitida aqui. Aí nós compraríamos risco de crédito do banco iraquiano, certo, porque seríamos nós a ficar com a contragarantia deles, que se não fosse honrada, teríamos um problema ao nível da concessão de crédito. Mas o que eu posso dizer é que, por regra, existe uma confiança entre as instituições financeiras, entre os bancos, que, por regra, existe bom cumprimento. Até porque queremos cá estar todos ao longo prazo. Obviamente. E, portanto, tem que haver um respeito muito grande por aquilo que é o trabalho deles, das nossas contrapartes, tal como eles têm pelo nosso. Estamos exatamente no mesmo negócio, como eu digo sempre. É muito fácil nós comunicarmos entre nós, bancos, e percebermos que estamos a fazer o mesmo negócio. Podemos estar em situações simétricas num momento e no outro momento já estamos outra vez na situação diferente. Bom ponto de vista. Deixa-me só, já agora só para continuar. João, já agora, se não te importa, só queria dar aqui uma nota também, que é sobre a banca correspondente, só para acabar. Força. A definição é esta, portanto, como nós não temos presença a nível mundial, o serviço de banca correspondente permite-nos, através do tal acordo, não um acordo necessariamente reduzido a escrito, mas permite-nos, através do acordo com outras instituições financeiras, ter acesso a todos os mercados mundiais, a todos os países, porque teremos parceiros aí para nos ajudar com as operações dos nossos clientes. Isto é fundamental desde logo que existe o serviço de banca correspondente, precisamente porque vai permitir facilitar o comércio mundial. Se não existisse o serviço de banca correspondente, que os bancos prestam precisamente para os seus clientes, as trocas comerciais a nível mundial não estariam facilitadas como estão, não é? Naturalmente que surge depois riscos, existem riscos associados, que é aquilo que normalmente nós falamos, que é o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. E que por isso é que existem as áreas designadas do compliance, e que tu também já fizeste episódios anteriores sobre esse tema, e muito interessantes, que são áreas importantes que os bancos têm e são imprescindíveis, são áreas para apoio ao negócio, porque sem um negócio, que é a base de tudo, conforme foi dito no episódio anterior, sem um negócio, tudo o resto no banco perde o seu propósito, mas são áreas de apoio e de proteção muito importantes. E, portanto, é necessário que essas áreas internas do banco façam depois a filtragem das operações, a sua monitorização, o seu controle, para nos assegurarmos que a integridade do sistema financeiro não é posta em causa. Com isto concluo a parte da explicação da banca correspondente, que era importante fazer esta nota. É muito importante. Eu ia-te só perguntar se existem vários tipos de banca correspondente, ou não? Não propriamente, ou seja, a banca correspondente, como eu há bocadinho dizia, basicamente é a prestação de serviços entre bancos. E, portanto, há um banco que precisa do serviço e pede a outro banco para por exemplo, lhe emitir um pagamento numa moeda com que ele não trabalha a seu pedido. E a situação inversa em que vão-nos pedir a nós para fazer pagamentos em moedas com que nós trabalhamos. Mas existe sempre um banco correspondente e um banco correspondente. Mas, basicamente, depois a panóplia de serviços que cada banco vai prestar a pedido do outro, aí é que de facto há muita variedade, mas regra já estamos a falar de pagamentos, estamos a falar de trade finance. Anda tudo à volta disto. A minha pergunta ia nem mais nesse sentido. Muito bem.
Como é que a banca correspondente ajuda a dinamizar o negócio, neste caso o negócio internacional? Está tudo devidamente previsto. Nos termos da Carta de Crédito, que a nossa área de estruturação de operações ajuda os nossos clientes a montar. Nós temos uma equipa, no nosso caso pessoal, da nossa instituição, de uma equipa de desenvolvimento de negócio internacional, que está muito próximo também dos vários centros de empresas, das várias áreas de retalho e próximo dos clientes que têm negócio internacional, para os ajudar, de cada vez que tem uma nova operação, ajudá-los a estruturar essas operações e assegurar que, tecnicamente, as operações são devidamente montadas e que cumprem com o propósito de assegurar a minimização de riscos e de custos para os clientes, de forma que as operações sejam, de facto, seguras e eficazes. Não é? Certo. Tenho aqui eu gostaria também de perceber a questão de quando, às vezes, até se ouve muito na televisão e na rádio, a questão da promoção das empresas portuguesas no exterior. Vocês dão algum suporte, ou melhor, a banca correspondente dá algum suporte, por exemplo, algum programa específico, ou qualquer... Vocês dão algum suporte a estes programas específicos? Não, total. De cada vez que nós temos um cliente que nós estamos reunidos com eles e eles nos transmitem, olha, nós temos agora uma grande oportunidade, por exemplo, de exportar carne de porco para a China. Certo. Vamos dar aqui um exemplo. Existe logo uma conversa detalhada onde se vai perceber exatamente o que é que eles necessitam, que operação é que está em concreto, de forma a que nós possamos aconselhar os instrumentos necessários para toda essa operação de exportação. Estamos a falar poderá haver pré-financiamentos à exportação, os próprios financiamentos à dita exportação, os créditos documentários. Há uma panóplia depois de produtos que se tem que ajustar a cada situação em concreto. O fato é feito literalmente à medida. E aí é a nossa equipa na prática de dinamização do negócio internacional que está nessas reuniões com os clientes e que estrutura as operações. Da parte das instituições financeiras, que é a parte onde eu trabalho, cumpre-me a outra perna, se quisermos aqui, do processo, que é garantir que temos os parceiros no mercado em concreto para onde esses nossos clientes querem fazer o negócio, termos as soluções para que as operações que os nossos clientes pretendem realizar possam acontecer. Se estamos a falar da tal operação, que eu há pouco dava como exemplo, de importação de fio do Paquistão, é importante que, se o beneficiário quiser que a carta de crédito seja confirmada, ou seja, quiser ter a certeza, o beneficiário quer ter a certeza de que seja o novo banco quem for, porque eles não têm que conhecer o novo banco, se querem ter a certeza que aquela operação é segura e que eles vão receber de facto, aconteça o que acontecer, o pagamento, eles vão ter com o seu banco no Paquistão e dizem, olha, eu quero que esta carta de crédito, eu vou vender estes produtos para Portugal, quero ter a certeza que aconteça o que acontecer, eu vou sempre receber o pagamento. E aí o banco confirma a carta de crédito, para isso tem que aceitar o nosso risco, e é esse o trabalho que eu tenho que fazer pessoalmente, que é ter os parceiros no mercado paquistanês que estejam disponíveis para tomar o nosso risco, conheçam o novo banco, estejam confortáveis com a sua relação connosco, tenham experiência anterior idealmente e que, havendo um pedido, nós tenhamos as soluções para apresentar. Esse é o fundamental do trabalho da equipa de instituições financeiras do novo banco, que tem pessoas com muita experiência, não há neste momento um único júnior na equipa. Esperemos que daqui a uns tempos estejamos em condições de começar a ter pessoas novas a entrar na equipa para até assegurarmos a transição geracional, isso é sempre importante, não é? Mas ainda temos estado numa fase de encolhimento das equipas, esperemos que em breve comece a ser um movimento contrário. E, portanto, como todas as pessoas são muito experientes, têm já relação com estes bancos que acompanham hoje em dia já há diversos anos, o banco beneficia também, os seus clientes, por consequência, beneficiam dessa nossa relação longa e experiência. Eu digo sempre que este nosso trabalho da área internacional do banco e da equipa de instituições financeiras é muito um trabalho de diplomacia, se quisermos, económica ou financeira. Isso que eu ia perceber. O que isso significa, diplomacia financeira? Na prática, há sempre aqui duas vertentes. Eu recordo que uma das coisas que nós vemos há muitos anos os governos portugueses a fazer
são as missões diplomáticas com uma vertente económica. Isto, todos os governos a nível mundial fazem isto, que é de cada vez que há uma visita, houve recentemente, por exemplo... A Coreia. Exatamente. O nosso primeiro-ministro esteve na Coreia do Sul e levou empresários com eles, levou associações empresariais, porque são momentos de tentar abrir portas, de estimular o negócio e o comércio entre os dois países. E, portanto, estamos a falar de que, quando se faz essas visitas, são economias fortes, é o caso da Coreia do Sul, e é importante depois nós termos parceiros na Coreia do Sul para que, quando começar a aparecer efetivamente a materialização, o resultado destas visitas que existem, e isto foi claramente diplomacia económica feita e promovida pelo Estado português, é importante que nós também tenhamos feito a nossa parte de diplomacia económica, mas ao nosso nível, em que nós, na prática, já estivemos também reunidos com os nossos parceiros coreanos. Criam os canais, não é? Vocês criam os canais. Não, pura e simplesmente estarmos aptos a que, no dia em que tivermos um pedido para aquele mercado específico, nós tenhamos parceiros locais disponíveis para viabilizar as operações dos nossos clientes. O fundamental da diplomacia aqui é nós termos uma relação e canais abertos de comunicação e, acima de tudo, de confiança, daí eles tomarem o nosso risco, de confiança para viabilizar as operações dos nossos clientes, porque o objetivo último é sempre o mesmo, é nós termos soluções para apoiar os nossos clientes. Exatamente. É esse o nosso objetivo último. No início tu falaste a questão das entidades multilaterais. Certo. Eu gostaria de que tu nos pudesses explicar o que é que são entidades multilaterais. As entidades multilaterais, ou entidades de desenvolvimento multilateral, também há o bancos de desenvolvimento, se quisermos também designar assim, há muitas designações, não são mais do que entidades, do que bancos, muitas vezes, que têm como objetivo promover o desenvolvimento económico e social na determinada zona em que atuam. Algumas são de cariz mundial, outras têm um foco regional. E a intenção é sempre, através da disponibilização de apoio financeiro aos agentes económicos que atuam nessa região e apoiar projetos também a serem desenvolvidos nessa região, na prática contribuir para o desenvolvimento então da tal área geográfica de atuação. Dar-te exemplos, por exemplo, temos o Banco Mundial, o FMI, o Banco Europeu de Investimento, que é muito conhecido também, precisamente porque trabalha muito connosco, o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, o China Development Bank. Há imensas entidades a nível mundial que colaboram para esses fins. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, que surgiu depois da queda do Muro de Berlim, precisamente para apoiar as economias do antigo Bloco de Leste a poderem fortalecer as suas economias também. Todos eles têm objetivos muito, muito próprios e que nós trabalhamos com eles porque temos objetivos que são coincidentes. Dar-te aqui alguns exemplos. Por exemplo, há uma entidade que faz parte do Banco Mundial, que é o IFC. O IFC são as siglas que significam International Financial Corporation, ou Corporação Financeira Internacional, que tem um objetivo que é promover o comércio mundial, as trocas comerciais a nível mundial. E como é que faz isso? De uma forma bastante simples. Eu há pouco dava total exemplo de importação de fio do Paquistão. Aí é uma operação em que o fluxo, o pagamento vai de Portugal para o Paquistão, mas imagina ao contrário, que é uma situação em que nós estamos a exportar para o Paquistão. Há também esses casos. E aí vai ser a situação contrária. Eu vou estar a receber um crédito documentário de exportação, em que o meu cliente, beneficiário desse crédito, o exportador, o vendedor, muito provavelmente, porque também não conhece o banco paquistanês de lado nenhum, vai-me pedir, a mim, novo banco, para confirmar o risco da operação. E eu, para poder fazer isso, o Paquistão poderá não ser o melhor dos exemplos, mas é um exemplo. Há países, há geografias em que as suas economias são mais débeis ou estão momentaneamente a passar por alguma situação que faz com que os ratings dos bancos sejam ratings mais débeis. E eu posso ter mais dificuldade ou em tomar o risco dessas instituições ou, apesar de estar disponível para tomar o risco dessas instituições, o preço que eu vou ter que aplicar para que a operação seja viável,
porque vou ter muito mais risco e o custo da operação para mim vai sair muito prejudicada, eu vou ter que propor ao meu cliente, ao beneficiário da carta de crédito, um preço muito elevado. E, portanto, temos uma alternativa que é viabilizada, neste caso, pelo IFC, mas há entidades que o fazem exatamente o mesmo para outras regiões, por exemplo, o Asian Development Bank faz isso para a zona da Ásia, o BIRD, que há quem estava a falar, faz isso para todo o leste europeu e para a zona do norte da África também. Há várias entidades multilaterais que fazem isso. E lá está, todas elas, neste caso, estamos a falar de entidades que o que é que elas fazem? Prestam garantia ao banco confirmador de que se aquelas entidades financeiras que estão a emitir a carta de crédito não honrar o seu compromisso, não pagar a carta de crédito, elas pagarão a sua substituição. Isso, como são entidades com rating AAA, regra geral, faz com que eu consiga oferecer um preço super competitivo aos meus clientes. E, portanto, é uma forma de... Eu pago uma comissão a essas entidades para elas me prestarem a garantia, mas que o preço que eu vou pagar a essas entidades, mais o preço que eu vou cobrar para mim, agora que vai ser um preço muito inferior, porque o risco que eu estou a tomar já não é um rating B-, por exemplo, que vem de um país da Ásia, passa a ser um rating AAA. Que vem, por exemplo, do IFC. E, portanto, permite-me oferecer um preço muito mais competitivo ao cliente. É uma forma de mitigar o risco. Isto é um instrumento na prática de mitigação de risco que me permite dar melhores condições ao meu cliente. Lá está, isto são, se quiseres, truques do métier, do negócio, que se aprende, que faz parte da função, mas tudo isto para contribuir, novamente, para o tal objetivo último, que é servir bem os nossos clientes e oferecer soluções que viabilizem o negócio internacional deles. Não é? Isto são entidades multilaterais. Isto é um exemplo, que é o exemplo em que eles são entidades que procuram promover e estimular as trocas comerciais a nível mundial. Depois tens o exemplo do BEI e do FEI, que são do mesmo grupo, que para Portugal em concreto tem uma ação que passa por oferecer linhas de crédito ou linhas de partilha de risco de operações. E qual é que é o objetivo? É novamente estimular a economia da zona euro. A partir do momento em que eles fazem chegar estas soluções à Banca Nacional e a Banca Nacional as repassa para os seus clientes, o que está a conseguir fazer é fazer chegar condições de financiamento. Primeiro, financiamento abundante, que é importante, que assim não há necessidades de financiamento que não estejam a ser supridas por regra. E depois, financiamento em condições mais vantajosas para as empresas portuguesas. E a consequência de tudo isto vai ser precisamente que as empresas portuguesas têm acesso não só a liquidez abundante, como também a condições mais vantajosas em termos de preço. E conseguem o tal objetivo de desenvolver economicamente e, por consequência, socialmente, as economias da zona euro. Entidades multilaterais são isto, são entidades que promovem o desenvolvimento económico e social de uma determinada região e que colaboram com o banco, seja por via de prestar a sua garantia para as transações e as trocas comerciais, ou mesmo disponibilização de soluções de financiamento com condições vantajosas. Ricardo, olha, eu gostei imenso da tua explicação. Há aqui partes que eu não tinha conhecimento. E obrigado por ter sido tão detalhista na explicação. Espero não ter sido maçador. Não, nada disso, porque eu acho que a forma como tu explicaste, a imagem que passaste foi muito clara. Foi muito clara para mim e eu penso que foi muito clara para também quem nos vê, quem nos ouve. E por isso agradeço-te. Eu tenho aqui, apesar de nós já termos tido o Nuno Alves explicar sobre a parte do Trade Finance, essa é uma área que também encaixa dentro daquilo, é uma buzzword que também encaixa muito daquilo que é o teu dia-a-dia. Qual é a tua definição de Trade Finance? Já agora... Assim, eu não vou explicar claramente melhor que o Nuno, porque o Nuno, que é um antigo colega nosso também na minha casa, é um excelente profissional e uma ótima pessoa também, que eu já tive a oportunidade de estar em contacto várias vezes e explicou muito bem no episódio que já gravaste. Mas basicamente dizer de uma forma muito simplista que basicamente... Trade Finance, literalmente, é o financiamento do comércio, não é? E refere-se, é utilizado de uma forma genérica para fazer referência aos instrumentos financeiros que a banca disponibiliza para financiar precisamente as trocas comerciais dos seus clientes. Estamos a falar de operações
os tais créditos documentários de importação ou de exportação que eu referi há pouco, as garantias bancárias, as stand-by letters of credit. Estamos a falar desse conjunto de instrumentos que servem de apoio às operações comerciais dos nossos clientes, os financiamentos à exportação, que há pouco falávamos também, ou à importação. É todo esse conjunto de instrumentos de financiamento que servem de suporte à atividade dos nossos clientes na sua faceta, na sua componente de negócio internacional. De uma forma muito simplista, é isto. Acho que os exemplos que dei, todos os exemplos que dei na nossa conversa até aqui, estão todos relacionados com trade finance, portanto... Deixa-me só, aconteceu comigo, com a minha empresa, uma situação, eu vou tentar explicar e depois gostaria de ouvir a tua opinião. Ou seja, estávamos a desenvolver um evento aqui em Portugal e contratamos um hotel. E nesse hotel estavam com uma série de despesas. Esse hotel emitiu uma fatura que nós trabalhamos com um banco internacional. Como é que um banco não consegue fazer, com a tecnologia, com tudo que está a evoluir, como é que um banco que está, por exemplo, em Inglaterra, não consegue fazer uma transferência, um pagamento direto para outro banco? Por regra, e estamos a falar de banca tradicional, os pagamentos, quando estamos a falar vamos assumir que estamos a falar de um banco, creio que disseste que era Inglaterra, não sei Inglaterra, um banco muito grande mesmo, um banco talvez dos maiores. Um banco de Inglaterra, que é um país que trabalha com uma moeda que é a libra esterlina. Exatamente. E que vai enviar um pagamento para Portugal, que é um país que trabalha com outra moeda, que é o euro. Exatamente. O que acontece nestas circunstâncias é o banco inglês, a menos que tenha uma presença cá, cá em Portugal, por exemplo. Portugal penso que não tem. Na prática, eles precisam ter, então, um banco que lhes faça o designado clearing da moeda euro. O clearing, ao fim e ao cabo, é assegurar os pagamentos da moeda euro. Porquê? Porque eles, sendo um banco que está a trabalhar num país em que a moeda é a libra, os pagamentos que eles fizerem em libras, eles fazem de forma autónoma para todas as outras entidades que trabalhem com libras também. Para qualquer outra moeda que não seja libra, eles têm que ter um banco clearing dessa moeda. E, portanto, nesse caso, esse banco em concreto, há de ter enviado o dinheiro não diretamente para o banco, que era o banco do hotel, que tinha os fundos, mas terá enviado para o seu banco correspondente em euros. Banco esse que depois, sendo correspondente em euros, então envia ou diretamente para o banco do beneficiário, neste caso o hotel, ou envia para o banco que tenha como correspondente também, que lhe permita fazer chegar os fundos ao beneficiário. Ou seja, não quer dizer que seja uma linha reta. Raramente é uma linha reta. É que é importante esclarecer. Ou seja, voltamos àquela definição de banca correspondente, que há sempre um banco que é o banco respondente, que é o emissor, se quiseres, do pagamento, que precisa que um outro banco, que é o banco correspondente, lhe preste um serviço que é, neste caso, fazer chegar fundos numa determinada moeda a um beneficiário que é cliente de um banco específico. E, portanto, vai fazer tantas paragens, se quiseres, ou tantas etapas, quantas necessárias até chegar a esse banco. Neste caso, muito provavelmente o que aconteceu foi esse banco em Inglaterra enviou para o seu correspondente em euros. Vamos imaginar que fosse, por exemplo, o Commerce Bank em Frankfurt, que, por sua vez... Vamos fazer aqui também um outro exemplo em que seja, por exemplo, no banco, o banco, neste caso, do hotel, em que o Commerce Bank, como é nosso correspondente também, pode enviar os fundos diretamente para nós e nós creditamos a conta do beneficiário. O Commerce Bank aí já tinha que, se calhar, vir a nós, para depois nós fazermos chegar a esse outro banco em Portugal. Tudo depende. É preciso haver os canais de comunicação abertos. E os canais de comunicação abertos, basicamente, é aquilo que nós habitualmente designamos de chaves SWIFT trocadas também. O que é o SWIFT? O SWIFT é um sistema de mensagens através do qual os bancos comunicam entre si. Foi criado no final da década de 70 para substituir um outro sistema muito interessante que eu ainda cheguei a conhecer em criança. Vi isso numa empresa onde o meu pai trabalhava, que era o Telex. O Telex, que era uma fitinha perfurada de papel, com uma máquina com aspecto de máquina de escrever, ia debitando e depois que lia aquilo também transformava aquilo em mensagens escritas, se eu bem tenho a noção e se compreendi. Mas basicamente é o sistema de comunicação exclusivo entre bancos, são mensagens autenticadas. Portanto, quando um banco troca mensagens com outro banco SWIFT, mensagens chavadas,
porque há um tipo de mensagem que não é chavada, essa qualquer banco troca, mesmo que não tenha as chaves SWIFT trocadas. Quando existem as tais chaves SWIFT trocadas, ou o que nós designamos de RMA, que é um Relationship Management Agreement assinado, em que ambas as partes acordam que aceitam trocar mensagens entre si e que são mensagens devidamente autenticadas, é como se fosse um documento assinado pelos representantes do banco. É como se fosse um documento original e assinado. Obriga o banco cada mensagem que é enviada por esse canal. E, portanto, um pagamento é enviado, as instruções são enviadas via SWIFT, embora isso seja apenas uma forma de comunicação, porque depois o pagamento decorre, por exemplo, no sistema Target 2, aqui na Europa, exatamente. Não é? Mas é uma forma de comunicar as transações. Todas as cartas de crédito, todas as garantias bancárias, todas as stand-by letters of credit são emitidas, são alteradas, são canceladas sempre através de mensagens SWIFT. Então todos os bancos, isto é uma pergunta, todos os bancos têm SWIFT? Todos os bancos têm acesso ao sistema de comunicações de mensagens SWIFT para poderem comunicar entre si. Têm que previamente celebrar um acordo nesse sentido, que depois, de forma regular, tem que ser também monitorizado e acompanhado, lá está, novamente por questões de compliance, por questões de idoneidade ou de verificação da idoneidade dessa contraparte. Nós não podemos trocar hoje chaves SWIFT com um banco e se esse banco amanhã está numa situação em que está envolvido em transações dúbias, nós mantemos o canal de comunicação aberto. Não faz sentido. Se em algum momento, exemplo flagrante, guerra da Ucrânia, por iniciativa da Rússia. Todas as comunicações com a Rússia a esse nível, no sistema SWIFT, foram interrompidas. Neste momento não há qualquer tipo de comunicação, pelo menos aqui em Portugal, tanto quanto eu creio saber. Desculpa só a minha pergunta, ou seja, todos os bancos, neste caso, entende-se o porquê, mas imagina que há um banco que o seu acionista principal é russo, mas esse banco, por exemplo, está na Alemanha ou na Áustria. Certo. Vocês também cortaram com... Tudo que tivesse uma relação à Rússia, por causa das sanções que estão em vigor da União Europeia, que nos obriga, pura e simplesmente a generalidade da banca o que fez e que teve que fazer foi pura e simplesmente cortar os canais de comunicação, nomeadamente SWIFT, com esses bancos, sim. Ricardo, eu adorei mesmo, acho que foi uma conversa muito agradável. Agradeço o facto de tentares simplificar, e que simplificaste. Houve aqui alguns temas que são muito importantes, não são do conhecimento geral. Houve-se muita gente a falar, mas nem toda a gente sabe o que está a falar, e por isso eu agradeço muito. E desejo toda a sorte do mundo e mantenha esse espírito, porque eu acho que esse é o mindset correto. Em relação a vocês, muito obrigada por nos apoiarem e até uma próxima.